E a gente fala sobre ervas e especiarias. Eu aproveitei para colocar aqui, porque várias pessoas estão me escrevendo que não aguentam mais comer a própria comida, porque já enjoaram da própria comida. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas acontece um pouquinho com os meus pacientes. Então a gente vai falar um pouquinho de como a gente pode variar com as ervas e as especiarias para que isso fique melhor. Vamos ver se a gente consegue fazer eles entrarem. A gente tem uma lenda urbana, né, de que o descobrimento do nosso continente, do nosso país, se deu por conta de uma busca por especiarias, né? E aí a gente vai enxergar isso como funciona de uma forma geral. Quero avisar que as minhas lives e aulas que acontecem aqui sempre podem ter interferência de gato, cachorro, tá? Vida real aqui, quarentena seguindo. E é isso. Só pra gente aproveitar esse momento, existe uma questão muito importante quando a gente fala de ervas e especiarias para a conservação dos alimentos. As ervas e especiarias, elas eram usadas por conta disso. Num período onde a gente não tinha ainda geladeira, né, onde a eletricidade ainda não existia, as ervas e especiarias, elas eram usadas para fazer esse papel, né? Trânsito da rua. A gente sabe que eles são, de forma geral, realçadores de sabor, mudam a cor, né? E vários deles são antioxidantes. Hoje na nutrição a gente faz muitos shots, né? Usando, por exemplo, cúrcuma, limão, né? Que são maneiras da gente dar para as pessoas fontes antioxidantes. Os temperos conservavam os alimentos por conta dessa capacidade de conservação mesmo que eles têm por ser antioxidante. Então, quando a gente opta por consumir ervas e temperos frescos, né, na nossa casa, a gente também tá ganhando não só em sabor, mas em valor nutritivo de uma forma geral. Por exemplo, cúrcuma, né, que dá cor e sabor e que é super potente contra câncer, por exemplo. Muito potente mesmo. Então, hoje, no tempo que a gente está vivendo de quarentena, eu penso que o mais importante para se dizer aqui é sobre como a gente conservar essas ervas, principalmente. Algumas pessoas optam por congelamento. Eu vou ser bem sincera, assim, congelamento é, claro, uma alternativa, mas não é a melhor forma dentro do que a gente aprende enquanto técnica, né? O que a gente sabe? Principalmente os verdinhos, né? Sei lá, manjericão, tomilho. Tem alguém me dando oi. Eu não sei quem é essa marca, mas tá me chamando de Pro, certamente é meu aluno. Então me manda uma identificação, porque agora eu não vou conseguir identificar quem que tá me dando oi pro. Mas assim, ó, dentro dos verdinhos tem duas categorias, eu não sei se vocês já perceberam isso. Ah, é o Vitri. Tudo bem, Vitri? Então a gente tá falando aqui de ervas e especiarias, Vitri. Quando a gente pensa em verdinhos, vocês vão perceber que alguns a gente pode colocar nas preparações desde o começo. A gente pode colocar, por exemplo, alecrim vai ao forno muito bem. Manjericão, por exemplo, já não vai tão bem se você colocar num molho de tomate, você vai acrescentar ele no final. Então existem ervas e especiarias que não são tão felizes assim no calor, né? Elas vão oxidar muito, enquanto que algumas vão muito bem. Enquanto que as especiarias, que normalmente são sementes ou cascas, como é o caso da canela, galhos ou flores, esses normalmente a gente recebe mais desidratados, né? Dentro da fitoterapia, que é uma medicina onde a gente usa essas folhas, basicamente a gente trabalha com chá. Mas eu tô me referindo aqui não só a essas folhas do chá, embora algumas a gente, por exemplo, para quem tem problemas intestinais, formação de gases, tal, folha de louro, que é um tempero, o chá dele é extremamente importante pra gente melhorar esses sintomas. Muito melhor que aquele medicamento famoso. Porque enquanto o medicamento, se a pessoa tiver, por exemplo, formação de gases, ele só acomoda essas bolhas de gases, o chá não deixa formar os gases. Então ele é muito mais importante, né? Inclusive a gente indica até para criança que tá muito constipada e coisas assim. Então, algumas especiarias, principalmente como o cravo da Índia e canela, eles têm conservantes naturais extremamente antioxidantes.
No cravo da Índia chama eugenol, por exemplo, que é aquele gosto que também é o gosto do dentista. Quando a gente vai ao dentista, louro pro período pré-menstrual também, porque ele dá uma melhorada naquela sensação de edema, de dores, né? É muito bom também. Na canela, por exemplo, além do eugenol, que é aquele que dá o gostinho lá de dentista, que é também, além de antioxidante, ele também é uma espécie de cicatrizante e anestésico, né? Na canela a gente também tem um cinamaldeído, que chama. É uma substância extremamente aromática que é fungicida e inseticida, né? Azeite de ervas, exatamente. O azeite é uma forma da gente conservar. O óleo, né? Porque as ervas em contato com o oxigênio ou com água, elas vão ficar escurecidas e o gosto não fica legal. Mas quando a gente pensa em conservar, né, pensando em tentar manter características de sabor e aroma, o ideal seria fazer secagem. Essa secagem, porque quanto mais água tiver, mais fácil vai embolorar ou apodrecer. Pode ser feita naturalmente. Então, louro. Louro é uma folha extremamente dura, né? E você deixa ela lá na sua casa, ela vai secando tranquilamente. Ervas mais úmidas, como por exemplo manjericão, o ideal é que a gente coloque as folhinhas num lugar onde tenha bastante ar, tipo, faz um varalzinho mesmo, passando ar e nada muito com calor. Eu não sei se vocês têm a mesma chatice que eu, mas, por exemplo, eu acho manjericão desidratado, aquele que a gente compra pronto, eu acho uma loucura, eu acho horrível, acho desnecessário fazer aquilo com manjericão, porque realmente ele perde muito do sabor e o gosto fica muito comprometido, porque ele oxida demais. Já o alecrim desidratado eu acho ok, o orégano, a gente só tem que tomar um cuidado, que quando você trabalha só com desidratado, quando você vai usar a erva fresca, além de ter algumas notas que a gente não está acostumado, ele vai ter um sabor menos potente. Desidratado sai a água, então ele está mais concentrado. A gente usa um pouco menos do desidratado do que do fresco. Gosto de nada o manjericão, exatamente. Um cheiro de... Parece que caiu um besouro, né, na sua preparação e não fica legal. E as pimentas, que também são, né, condimentos, tem duas importantes, vamos chamar assim, de propriedades, né, substâncias, capsaicina e piperina, que são receptores, né. A capsaicina, inclusive, ela é considerada um termogênico, ela eleva a nossa temperatura em até 1 grau, e então ela é muito usada em lugares quentes ou em dias muito quentes, porque se você aumenta a sua temperatura em até 1 grau, você fica mais resistente ao calor do ambiente. Pode perceber que regiões muito quentes, sei lá, Nordeste do Brasil, África, estão acostumados a comer pimenta por conta disso. E existe para as pimentas uma escala chamada escala de Scoville, que determina quanto de intensidade a pimenta tem. E aí a gente tem N tipos de pimenta no mundo inteiro. E no Brasil, a gente sabe que a gente pode ter ela fresca, seca, em pó, né? Sálvia eu faria como manjericão, tá? Eu colocaria também, faria uma espécie de amarradinho dessas ervas e num varalzinho. Eu tava com meu varalzinho aqui, mas com essa confusão do recesso, eu acabei não deixando na minha cozinha. Mas eu sempre faço isso pra não perder. As duas alternativas para os verdinhos, para as ervas, são ou desidratar ou tentar fazer uma muda e plantar. Manjericão é um negócio que rapidamente, assim, não tenho mão boa para a planta. Manjericão vai, é uma coisa muito fácil da gente conseguir manter, né? Nos temperos, uma coisa que a gente tem um pouco menos hábito que outras culturas é misturar temperos ou fazer o nosso próprio tempero, que é o que o pessoal chama de massalas fora do Brasil, né? As massalas, elas são temperos, por exemplo, curry. Todo mundo acha que curry... Tem gente que até confunde curry com cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra, em pó. Na verdade, curry é uma junção de... E aí as famílias, por exemplo, na Índia, cada uma tem o seu tempero. Elas se orgulham disso, de passar esse tempero adiante. Eles honram as famílias a partir desse tempero. A Erika falou que conseguiu matar o manjericão. Olha, tem que ter vocação pra matar manjericão, viu? Porque ele é danadinho pra crescer. E aqui no Brasil, a gente não tem muito isso, né? Tem gente que tem um pouquinho mais,
quer herdar, né, as receitas da avó, da mãe, mas de maneira geral, esses condimentos eles estão um pouco esquecidos, a gente não lembra como fazer. Então, fazer massalas, que é ervas desidratadas secas, que você mistura, né, são muito bacanas. Eu prefiro isso do que, por exemplo, temperos... Claro que eu não tô falando daqueles temperos tipo caldo industrializado, esses pelo amor de Deus. Mas tô dizendo alho, sabe aquele alho triturado? Já perceberam que ele tem um gosto diferente? Porque pro fornecedor poder vender aquilo, ele precisa colocar um ácido cítrico. E é o ácido cítrico que muda completamente o sabor do alho, né? Eu sou muito mais favorável de que a gente faça isso domesticamente. Não faça, se você não for um restaurante, óbvio, né? Uma quantidade muito grande e conserva com bastante óleo ou azeite. Deixa todas as ervas e temperos dentro do óleo ou do azeite, enfim, da gordura que for. E essa gordura vai agir como também um conservante, né? Você não precisa, por exemplo, congelar, nada disso. E os temperos brasileiros. Então, quando a gente fala de pimentas, por exemplo, pimenta cumari, cumaru, malagueta, né? Pimentas, o próprio jambu, são ervas e temperos brasileiros muito importantes que têm essa mesma capacidade de ampliar os nossos sabores, né? E como eu tava falando no começo, eu continuo atendendo as pessoas, nesse momento a gente tá atendendo online, né? O Conselho de Nutrição autorizou que a gente atendesse online. E as pessoas falam, eu não aguento mais comer minha própria comida. E a alternativa é, mude os temperos, né? Se você fizer hoje um arroz branco só com alho, amanhã se você colocar cúrcuma, colocar louro, é outro alho. Se você colocar um pouquinho de molho de tomate e manjericão, é outro arroz. E assim você vai acrescentando ideias, né? Eu acho que no momento como a gente tá, que as pessoas nem podem sair na rua para pesquisar muitas coisas, usar os temperinhos, né? E quem tem a sorte, o privilégio de poder ter uma hortinha em casa, além de tudo, favorece demais, né? Esse processo. Eu tenho um guia que é da própria Embrapa, com várias propriedades, chama Guia Básico de Ervas e Especiarias, com as propriedades delas, do açafrão da terra, do alecrim, inclusive ele é em ordem alfabética. Eu vou colocar na postagem, quem tiver interesse, depois eu mando por e-mail para vocês terem em casa. Então, por exemplo, coentro. A gente pode usar folha, que um monte de gente não gosta. E a semente de coentro não tem nada a ver com a folha, o sabor. É uma delícia, lembra limão, ele é fresco, assim, não tem aquela coisa que o coentro muita gente, né, não curte tanto. E ele tem muitos compostos fenólicos que são antioxidantes, protege as células. Então, quando você está usando um tempero fresco, além de estar imprimindo sua própria característica naquele prato, né, colocando o seu toque especial naquele prato, você também está acrescentando nutrientes importantes. Então, existe uma junção de coisas importantes nesse momento, os benefícios da gente usar ervas e especiarias, né? Eu sempre acho que a gente pode, principalmente num momento como esse, criar os nossos próprios temperos, inclusive ajudar pessoas que tenham dificuldade em cozinhar a partir dessa questão dos sabores, né? Consumir novos vegetais, um vegetal assado, sei lá, uma berinjela pura, só com azeite é uma coisa, se você acrescentar uma erva é outra coisa. Então, nesse momento que a gente tá mais em casa, e os meus pacientes, por exemplo, estão relatando que estão comendo muito mais, comendo o dobro, às vezes o triplo, talvez usar ervas e especiarias e fazer uma análise sensorial, ou seja, tentar estudar os sabores, né, por trás daquilo que você está comendo, pode favorecer para que você tenha realmente, né, de fato, um processo mais facilitado de interpretação de sabores, de saciedade, né, são coisas importantes para a gente compreender. E aí, então, por último, eu vou deixar aqui essa questão de que a gente tem essa lista, vamos chamar assim, de ervas e especiarias. Talvez muitas delas você não conheça, você pode ir buscar para saber para que elas servem, como elas são. Eu vou fazer uma postagenzinha no feed, e quem tiver interesse marca lá e eu encaminho para vocês, tá bem? Espero que vocês estejam saudáveis, em segurança, cuidando de todas as normas de higiene e principalmente dos grupos de risco.
E a gente vai ter live semana que vem para quem é pequeno empreendedor na área de alimentação. Eu tô fechando certinho a data, mas vou avisar aqui no Instagram para quem tem um negócio e como vai se virar nesse momento, como a gente vai minimizar, né, os impactos econômicos, que são importantes sim, que a gente olhe para isso, mas com segurança e principalmente pensando que a gente consegue reconstruir, né, o nosso negócio, reinventar as nossas práticas cotidianas, mas para isso a gente precisa estar vivo, tá certo? Um beijo, obrigada por estarem aqui e vamos nos cuidar. Espero em breve poder vê-los pessoalmente. Um beijo, tchau, tchau.